Excelente dia, meus queridos irmãos e irmãs, da minha, da sua, não, da nossa Sinagoga Sem Fronteiras. E ela é tão nossa que o jeito certo de se cumprimentar os irmãos de todo o planeta, todos os terráqueos que estão nos assistindo é excelente dia, excelente noite, excelente tarde, excelente sempre. É um grandíssimo prazer começar o dia assim. É um grandíssimo prazer começar o dia não somente com ritual, não somente com agradecimento voltado ao Todo-Poderoso, mas principalmente com esse agradecimento relacionado com tantos irmãos. Porque, como eu sempre digo, o maior testemunho, o maior argumento em relação à fé, em relação a alguma convicção, são as nossas atitudes. E o maior testemunho que existe em relação à nossa crença num Pai espiritual, num Pai criador, é nos relacionarmos com o nosso próximo como irmão. E toda manhã, quando a gente se encontra, quando a gente se saúda, unindo pessoas de todas as realidades sociais, econômicas, étnicas, geográficas, temporais, a gente está dando um testemunho tremendo de que somos irmãos. E, portanto, de que todos temos o mesmo Pai. E não há testemunho mais forte do que esse. E é muito bom começar a nossa tefilá dessa forma. Não é maravilhoso? É maravilhoso. Então, eu agradeço muito a vocês por tudo isso. É lindo demais. Primeiro, eu devo satisfação aqui aos irmãos. Eu acabo de falar com o doutor Oliveira, que eu falei que eu ia fazer uma entrevista com ele hoje, mas, infelizmente, por motivos de força maior, não deu para fazer entrevista. Eu imagino que ele esteja assistindo. Um grande abraço para ele, para a esposa e para a filhinha. E vai ser um grande prazer fazer isso numa próxima vez, porque ele tem realmente uma história, gente, fabulosa, como poucas, como poucas. Tocou meu coração, fiquei muitíssimo impressionado e eu acredito muito que a gente vai ter uma oportunidade maravilhosa para fazer isso de uma forma ainda mais calma e ainda melhor. Bom, saúdo vocês nesse 7 de setembro, esse dia da independência. Independência que, na realidade, para mim, esse dia ele deve simbolizar uma independência real. Independência de toda a mentira, independência de toda a corrupção, independência de todas aquelas amarras, algemas que fazem com que o Brasil não consiga caminhar para frente. Que a gente falar da independência histórica, sei lá, a gente que conhece um pouquinho de história, um pouquinho de política, a gente sabe quanto de manipulação tem na própria história, né? Eu prefiro nem entrar nisso. Mas eu acho que a data é importante. Eu acho que o cultivo da identidade, da cidadania nossa como brasileiros é muito importante. Então eu dedico esse dia ao cultivo dessa independência, e principalmente, para mim, do cultivo da independência da história forjada, da história falsa, que aliena dezenas de milhares, dezenas de milhões de brasileiros de uma raiz importantíssima que faz parte da origem deles, que é a origem judaica. Então hoje, apesar da feira da Expo Israel ter sido cancelada e a gente não fazer o lançamento, eu vou fazer um pré-lançamento simbólico no Bat Mitzvah da minha sobrinha. A minha sobrinha hoje completa 12 anos e para a gente isso é uma data muito importante, a data da maioridade religiosa, e eu vou fazer o lançamento no Bat Mitzvah. Espero fazer uma transmissão ao vivo, os livros vão ser distribuídos para os convidados, e eu vou fazer uma homenagem para o avô paterno dela, que é um dos maiores ativistas dessa causa também,
que é o seu Isaac Essudri. Vejam que coincidência que o Eterno reservou para a gente. Eu me tornei, quer dizer, a minha irmã se tornou, como é que fala? Nora de um dos maiores ativistas dessa causa, um dos primeiros, um senhor marroquino, um judeu marroquino, que mora no Recife, e que, por vontade própria, começou a acolher todos esses descendentes, eu acho que já há 40 anos. E o nome dele está no livro também. Eu fiz uma homenagem a todos os precursores do movimento, e o nome dele está no livro. Aí eu falei, olha, por que não fazer esse pré-lançamento nesse dia, aproveitando a data, que fala de uma data brasileira, cívica, com a presença desse homem que está no meu livro, e falando de família. Então é isso. Para mim, tudo que a gente pode cultivar e resgatar de orgulho de ser brasileiro, mas de ser um brasileiro que de verdade conhece sua história, que de verdade dedica esse seu orgulho a algo consistente, a algo muito importante. Então eu não deixo passar a data cívica em vão, de jeito nenhum. Gente, eu quero falar uma coisa antes mesmo da gente começar, porque a gente está meio inspirada de vez em quando. Você vai dormir, às vezes, com uma ideia, ou você vai... Olha, Simone Castro, estou sofrendo hate de alguns evangélicos que, infelizmente, só estão aqui para perturbar e não para aprender. Eles não são evangélicos. São ignorantes. São ignorantes. Não é porque eles são evangélicos que eles estão fazendo isso. É porque eles são ignorantes. São pessoas distantes de Deus ainda. São pessoas que enxergam a espiritualidade como um jogo de futebol. São pessoas que infelizmente estão rastejando ainda tem muito que aprender. A gente tem muitos irmãos evangélicos, católicos, tem irmãos aí de todas as festas, tem irmãos sem fé aí participando de uma forma maravilhosa, entendeu? Então aqui vai minha mensagem. Quem quer participar, seja muito bem-vindo, independente da religião ou da falta de religião. E se estiver incomodando os outros, se estiver provocando, não tem problema, fica aí. Para um pouco, assim, dá um intervalo entre as provocações para escutar. Porque talvez não. Porque Deus te trouxe para essa transmissão justamente para te alimentar um pouquinho. Para tirar você do pó da terra. Entendeu? Rastejando ainda. Vamos para cima, vamos subir. Por falar nisso, então eu vou entrar no assunto que eu queria falar. Porque eu não quero perder a ideia. Eu vejo todos os comentários. Todos os comentários. E tem um tipo de comentário que ele é recorrente, sabe? Que ele volta muitas vezes, que ele é assim. Ah, é muito difícil lutar contra o mau instinto, o nosso Yetzer Hará. Aí a pessoa já aprendeu o termo judaico e usa ele. E aí eu falo, meu Deus do céu, a gente tem uma espiritualidade que ela é muito torta. A gente não. Não faz parte da minha formação. Mas faz parte da formação de muita gente. Uma espiritualidade muito torta, muito distorcida. Espiritualidade que eu vou chamar ela de espiritualidade bicho-papão. É isso. Aquela criança que desde pequena, ou mesmo quando ela é adolescente ou adulta, que ela começa a se aproximar da religião, ela sempre começa pelo lado negativo. Porque a maioria dos líderes religiosos que eles fazem? Eles fazem uma chantagem. Eles buscam provocar um mal-estar interno na pessoa. Eles buscam fazer com que a pessoa internalize o mal, sinta que o mal está dentro dela. Para quê? Para que a pessoa se fragilize. Aí a pessoa fragilizada vai sentir o quê? Vai sentir necessidade de ficar procurando o apoio, o auxílio desse indivíduo. Então eles implantam o medo, eles implantam a baixa autoestima, essa é a palavra. A baixa autoestima, olha que lindo que o Alex está falando aqui. A baixa autoestima eles implantam nas pessoas, e às vezes não é por mal, é porque é uma cultura religiosa, ela é a cultura religiosa que mais está presente nos discursos religiosos, que eu ouço pelo menos. Quer diminuir a pessoa. E ao invés de trabalhar para engrandecer a pessoa, e automaticamente o mal já não vai dominar essa pessoa,
se trabalha para colocar uma lente de aumento sobre esse mal. Eu falo para a pessoa, para de ficar falando no mal, que é difícil, que o mal é muito grande, que nós temos muito mal, que nós somos isso. Para com isso. Começa a se focar no bem. Não é palavrinha da boca para fora que eu estou falando, que é fácil falar, né? Eu vou explicar o que é que começa a se focar no bem. Primeiro, eu adoro aquela metáfora. Para você combater para você combater muita escuridão, basta um pouco de luz. Simples. Tá muito escuro. Como é que você combate a escuridão, meu amigo? Você não fica xingando a escuridão. Você não dá tiro na escuridão. Você não joga jatos de água na escuridão. Você pega uma vela pequenininha ou o celular, se acende, acabou. Aquele breu todo não existe mais. Pode até continuar um pouco escuro. É só acender a luz. Escuridão não se combate com arma, não se combate com xingamento, não se combate com grito, com histeria. Escuridão se combate com luz. Não é com jejum. Claro, pode ter um nível que a pessoa quer se elevar com jejum, mas não para combater a escuridão. Não se combate com doação, se combate com luz. O que é a luz? Nossa dimensão positiva. Primeiro, é o que eu sempre falo para vocês, é a ordem da nossa tefilá. É acordar de manhã e se conscientizar todo dia, e repetir todo dia. Eu sou filho do Eterno, eu sou filho do Eterno, eu sou filho do Eterno, eu sou filha do Eterno, eu sou uma princesa, eu sou um príncipe, filho do rei. Eu não sou os rótulos que estão me colocando, eu sou muito mais do que isso. O meu potencial é tão grande, nem eu imagino quão grande é o meu potencial. Eu me identifico com a minha dimensão emocional superior, com o amor, com a sabedoria, com a paz, com a serenidade, com a confiança, com a fé, com afeto, com carinho, com cuidado. A parte física não sou eu. Eu estou vivendo nesse corpo e eu preciso cuidar dele o máximo possível. É um presente do Eterno, é um empréstimo. Mas não sou eu. Todos esses sentimentos, raiva, inveja, insegurança, falta de gratidão, ansiedade, medo, isso tudo também não faz parte do meu ser elemental, não faz parte da minha essência, do meu espírito. Não adianta a pessoa saber disso. A pessoa tem que repetir, como diz o livro Mesilat Yesharim, Senda dos Justos. Tem que repetir, refletir, que é o que a gente faz aqui. Interiorizar. Interiorizar faz com que você desperte uma consciência diferente. Mas não basta despertar consciência diferente. Você tem que ter ações que vão mobilizar essas suas energias, essa sua dimensão, filho de Deus, filha de Deus. Consciência é a primeira coisa. Depois é ação. Mobilizar, trazer à tona. Não adianta ficar falando. Ninguém enche a barriga porque lê o cardápio. Como é que você mobiliza isso? Coisa tão simples, gente. Tão simples. E que está ficando cada vez mais raro. Ontem fui visitar meus pais. Aí no elevador, uma, uma mulher, ela me perguntou, assim, sei lá, ela foi tão educada. Ela falou, qual é o seu andar? Pensei, coisa, né? Que gentileza pequena. Era tão fácil eu apertar o... E ela deu um sorriso, falou, qual é o seu andar? Com tanta gentileza. E eu falei o andar e agradeci a ela. Falei, puxa vida, que raro ver esse tipo de coisa hoje em dia. Essas coisas pequenas, gentilezas pequenas, é raro, hoje ficou raro. Ela deu um sorriso e ela falou, pois é, isso não tem nada a ver com classe social. Isso tem a ver com educação, com família. E ela era uma empregada doméstica, que fortaleceu muito mais. Quer dizer, foi uma situação que eu falei, eu preciso trazer essa situação.
Ela falou de família, ela falou de berço, ela falou de educação, ela falou de bons valores. E qual foi o disparador dessa conversa? Uma pequena gentileza. O ser humano que ele se habitua a fazer essas pequenas gentilezas, ele está nada mais do que acendendo uma luz por todo lugar que ele passa. E como a gente falou, de acordo com a ética dos pais que a gente leu essa semana, mitzvah goreret mitzvah, uma boa ação, ela causa um efeito dominó, ela traz uma outra boa ação, é mais fácil. Você fez uma coisa boa, você fica mais apto a fazer uma outra coisa boa logo depois. Você enxerga as possibilidades te enxergam. Cumprimentar o funcionário, o colega, bom dia. E tá ficando raro isso. Tá ficando raro, às vezes, até a pessoa falar obrigado, por favor. Gente, é incrível como que a grande virada está na simplicidade. Mas os homens complicam, e quanto mais vai passando o tempo, mais a gente vai entendendo por que eles complicam. É instrumento de controle. Eu complico para ficar difícil de você entender, para que você se sinta pequeno, para que você se sinta dependente de mim, para que eu te manipule e para que você ainda fique agradecido a mim. Assim são os instrumentos. Fora isso, tem aqueles que são educados já nessa deseducação e eles repetem um discurso religioso. Distorcido já não é por mal, não é para manipular. Mas é porque essa é a cartilha que ele aprendeu. Ele não teve a iniciativa de tentar se aprofundar e de tentar compreender e falar, será que é isso mesmo? Ele não teve o sentimento de incômodo, de falar, isso aqui não está me preenchendo. De modo a buscar outra cartilha, de modo a buscar outro caminho. Mas é isso. Quer de verdade mudar? Para de se focar no mal. Para de se focar no mal. O Eterno tem luz suficiente para espantar todas as trevas do mundo. E não é espantar a treva, é isso que é o melhor. É transformar o ambiente da treva em luz. Não é submeter a treva. Não é subjugar a treva. Não é dar um mata-leão nela e ficar enforcando. Ou botar ela numa prisão. Não. É converter a treva em luz. É converter o espaço de treva em luz. Olha, eu tenho uma história que eu conto várias vezes. Eu já devo ter contado umas duas aqui. E é de um irmão que provavelmente está assistindo. Um dos amigos que a gente tem feito nesses anos todos. Eu tenho alguns vídeos sobre o diabo. Um vídeo, principalmente. Um vídeo melhor sobre o diabo. E lá eu coloco que o diabo, a forma que os irmãos cristãos acreditam, e não são todos também, acho que a coisa vai evoluindo, né? Acreditam, essa coisa de um Lúcifer, um Satanás, uma entidade assim terrível que disputa com Deus, no judaísmo não existe. Não existe. Eu trago todos os argumentos para mostrar do ponto de vista das nossas escrituras, nunca atacando as escrituras alheias, por que para nós não existe. Para nós o Satã, que é essa entidade espiritual focada naquilo que é negativo, é um servo do Eterno, serve os interesses do Eterno. Lá em Jó, a gente vê claramente isso, como ele é submisso ao Eterno. Isaías diz que o Eterno cria o bem e o mal. O mal é instrumento do Eterno também. E aí eu fiz um vídeo, porque eu estava espantado, porque eu queria muito ajudar as pessoas a se livrarem desse conceito, porque eu acho que ele é um conceito que sufoca a espiritualidade das pessoas. As pessoas, infelizmente, muitos irmãos são criados
dentro dessa perspectiva do diabo, do demônio, não faz isso, ele vai te pegar. É o bicho-papão dos adultos. Muitas pessoas são criadas nessa perspectiva. Eu falei, eu vou mostrar o que o judaísmo de fato pensa. Eu vou trazer nossas fontes. E mexeu com muita gente. Mas aqueles dias eu estava muito impactado, conversando com amigos meus, e vendo o medo que eles têm dessa figura, e o quanto que esse medo impede uma evolução espiritual em direção ao eterno. Eu comecei a prestar atenção quantos discursos religiosos são focados no diabo. Outros são mais sutis, prestem atenção, liga o rádio que vocês vão ver. Liga o rádio que vocês vão ver, essas igrejas comerciais. Ficam falando toda hora da sua doença, do seu problema financeiro, o quê? O seu casamento, a eletricidade do seu chuveiro estourou. E toda hora o discurso é isso. E eu fico pensando, falo, cara, será mesmo que esses caras aí, eles acham que toda a espiritualidade, ela sempre tem que aparecer para combater algum problema, seja emocional, seja financeiro, seja do seu chuveiro, da sua eletricidade, da sua encravada, da sua caspa? Será mesmo? Será que eles não conseguem perceber que o discurso espiritual verdadeiro é edificante? É outra forma de falar do diabo, prestem atenção. É outra forma de falar do diabo. Não fala do diabo, fala do problema. Foca a busca espiritual da pessoa na solução de problemas. Deus é um grande, igual tem agora tem aquele negócio que é marido de aluguel, né? A mulher vai lá, paga para vir o cara que ele é eletricista, conserta o chuveiro, que troca o pneu, que desentope o ralo. O marido não faz isso, então Deus faz. Bom, o funcionário lá faz, acho que é da Porto Seguro, que é isso aí. A mesma coisa, Deus. Deus é um cara que vem solucionar meus problemas. Puxa vida, que perspectiva estúpida. Não tem como dar certo, gente. Não tem como dar certo. Não tem como crescer. Aí você vai ver qual que foi o grande nível que esse indivíduo, que esse cidadão atingiu. Eu comprei um carro importado, agora eu tenho um apartamento na praia, tenho um apartamento em Miami, virei empresário. Parabéns para você. Parabéns para você e para esse líder espiritual subdesenvolvido que está te orientando, que muitas vezes sabe que ele está errado. Aí o cara vai chegar lá no céu. Demônio da caixa d'água, essas coisas. Vai chegar no céu. Deus vai falar, o que você fez? Eu comprei o carro importado, Deus. Comprei o carro importado. Tive apartamento na praia, Deus. Você nem sabe, Deus. Giorgio Armani. As roupas que eu uso, Deus. Que estupidez, cara. Aí se apoderam daquilo que há de mais maravilhoso, que é a possibilidade do ser humano transcender, e enchem a caminhada espiritual de elementos materialistas, de ego, e vão ganhando dinheiro, e vão enriquecendo, vão construindo templos. Templos e mais templos. Aí impressionam as pessoas, né? Se tem a riqueza material que eles mesmos colocam como grande prova da presença de Deus, quer dizer que Deus ama eles. E aí eles invertem tudo. Põe Deus no foco e põe a sua dimensão divina no foco e começa a pensar no positivo, nos gestos pequenos, na gentileza. Para, gente. Desculpem. Vocês são meus amigos. Vocês estão aqui em casa. Muita gente está falando, porque hoje o outro, você olha o outro, o patrão, o empregado, o colega. Esquece o outro, pense em você. Desculpa falar isso, eu não estou falando para alguém específico. Eu vi vários comentários assim, esquece o outro. Começa a pensar em você. Como é que você acorda? Como é que você trata as pessoas próximas a você quando você acorda?
Como é que você trata? Também não pode ser tonto, né? Porque aí a pessoa começa a querer ser gentil com todo mundo, vai tomar na cara e vai desanimar. Não, bom senso. Bom senso. Mas esses pequenos atos são incríveis. Mas deixa eu terminar a conversa lá com o irmão, que eu estava contando, do diabo, e depois a gente vai fazer a fila. Aí eu encontrei o homem na rua, era sexta-feira, estava voltando para casa, quase Shabat. Quase não, né? 2 da tarde. Aí ele, Rabino Ventura, eu não acredito que eu estou te vendo. Que alegria, que alegria. E eu fiquei muito alegre também. Mas mal sabia eu o quanto que aquela conversa era importante. Aí ele me contou que na noite anterior, na véspera daquele nosso encontro na rua, ele tinha se esforçado ao máximo, ele disse, e ele ficou os acho que 12 minutos e não sei quantos segundos, ele até decorou o tempo, do vídeo que eu fiz sobre o diabo, ele aguentou até o fim para assistir aquilo, para tentar se libertar do medo do diabo. Aí eu falei, e aí, o vídeo adiantou? Ele falou, não. Eu fiquei morrendo de medo que ele ia vir me pegar. Homem inteligente, homem culto, de nível alto. E aquilo me deixou assim, do ponto de vista, entendam, gente, não é minha realidade isso. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer o ser humano, e aquilo me deixou muito interessado, além de querer ajudar ele, gente, se cair aqui no Face, corre para o YouTube. Aquilo me deixou muito interessado. Eu falei para ele, eu falei assim, vamos sentar e bater um papo? Ele falou, vamos tomar um café. Eu falei, não, vamos tomar uma cerveja. Aí ele ficou surpreso. Falou, mas Rabino, cerveja? E eu ri, porque eu entendi como as duas coisas estavam ligadas. A pessoa que tem esse medo todo do diabo, ela acaba tendo um conceito de pecado muito pesado. E ela não consegue compreender muitas vezes como que é possível você ter espiritualidade e ao mesmo tempo você poder sim ter um prazer com um copo de cerveja. Equilíbrio. Quem não consegue, quem cai na bebedeira, aí evita. Mas quando você tem esse equilíbrio, quando você não olha o diabo em tudo, você consegue lidar com aquilo de uma forma equilibrada, cuidadosa. E nós, judeus, bebemos com equilíbrio. Pode ficar bêbado? Não. Pode tomar um copo de cerveja? Pode. Aí a gente sentou e começamos a conversar. Aí ele começou a falar do diabo, que quando ele era pequeno, ele aprendeu. Ele falou assim: tudo que você ensina para os seus filhos de valores na religião, com a mesma idade dos seus filhos, o que eu aprendia no discurso do padre era só sobre o diabo. Era todo o sermão dele era sobre o diabo, o diabo, o diabo e o diabo. E que se eu fizesse isso errado é o diabo que está fazendo, e que o diabo quer me levar para o inferno, e que o diabo quer me levar para o inferno eterno. Ele falou: é um trauma. Eu faço psicanálise até hoje para tentar tirar esse trauma. Aí eu olhei para ele e falei: você já percebeu quanto que você falou do diabo? Você já percebeu que você não está prestando atenção em Deus? Você só está prestando atenção no diabo? Aí ele ficou quieto, ficou parado me olhando. Eu falei: meu irmão, Deus fez um milagre com você tão forte e você em nenhum momento percebeu esse milagre. Ontem você foi até o teu limite, ontem você foi até o teu máximo. Para quê? Para tentar se libertar desse conceito errado, distorcido, dessa escravidão espiritual. E você não conseguiu, não é? Mas você tentou. Hoje, o Eterno te mandou o autor do vídeo. O autor do vídeo está sentado na tua frente. Isso é um milagre de Deus. A gente está numa avenida movimentadíssima, numa cidade com 16 milhões de pessoas. E justo hoje, você se depara com o autor do vídeo. E você não está vendo Deus nisso? Para de olhar para o diabo. Comece a olhar para Deus.
Isso impactou nele. Isso impactou e ele falou que... Talvez ele está assistindo aí, inclusive. Me marcou. E ele falou... Jaquinha, traz um copo de água, por favor. E aí ele falou que ele estava a sair. No outro dia, no nosso curso de Torá pela internet... No nosso curso de Torá pela internet, ele falou por que ele saiu. Ele disse que ele ficou tão emocionado com aquilo que ele queria chorar. Ele não queria a primeira vez que você conversa com alguém sair chorando. Tocou? Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam shekol elihi abidbaro. Vejam só que coisa. O homem inteligente, culto, de nível alto, estava completamente manipulado por um discurso religioso que foi inculcado diligentemente no coração dele desde criança. E assim o homem não consegue ver Deus. Então as religiões estão ensinando o erro. Falam a palavra a Deus, mas desviam a pessoa de Deus, colocam a pessoa no diabo. Falam de Deus e não te dão instrumentos e não te dão caminho para você conseguir chegar na sua dimensão divina. Porque quando falam de você, falam que você é filho de Deus. Vários nem falam, né? Não gostam de falar isso. Só eles são. Porque querem, na verdade, falam que você é criatura de Deus ou filho de Deus, mas só ficam ressaltando o que você tem de mal. Só o que você tem de mal. É quase te chamar de filho do diabo. Coisa horrível. E é isso. E a gente cai na armadilha. E ao invés da gente começar a olhar o que a gente tem de bom, a gente começa a olhar o que o outro tem de mal. Como sair disso tudo? Simples demais. Eu sempre falo, cuidado, pelo amor de Deus. Cuidado quando a pessoa vem para o judaísmo e ela começa a ser cooptada por discursos também elitistas, que visam trazer palavras, que visam trazer sistemas, que visam trazer coisas complicadas para a mente da pessoa, como se fosse através dessas coisas complicadas que a pessoa finalmente vai chegar a Deus. É tudo mentira isso. Isso é tudo instrumento de manipulação. É para que o indivíduo pareça mais importante do que ele é. E quando você vai ver a vida pessoal do indivíduo, e eu conheço muitos, pelo amor de Deus, pelo amor do santo Deus, é de dar vergonha, é de dar dó. Mas na hora de chegar na câmera, colocar a sua indumentária, colocar seu chapéu polonês, seu terno russo, aí fica fácil. Porque as pessoas são incautas, porque as pessoas não conhecem a vida de cada um. Mas o maior problema não é esse. Porque se a pessoa de fato trouxesse aquilo que aproxima, que abre portas, tudo bem. Mas é pior do que isso. Porque fica alienando a pessoa. Aliena a pessoa. Sabe, gente? Deus seria muito cruel se precisasse de tanto malabarismo intelectual para chegar a ele. De tanta pesquisa. Ele seria cruel. Porque a grande maioria dos seres humanos não tem instrumento mental. A grande maioria não tem a sofisticação mental para chegar nisso. Então ele seria cruel. Mas a mais simplória das pessoas tem coração para chegar a Deus. Então qual instrumento Deus vai utilizar? Aquele sofisticado que beneficiaria somente alguns poucos? Ou aquele instrumento muito mais poderoso que todos têm acesso? É isso. Gente, 40 minutos aqui. Mas é o que eu falei, sabe? Para mim, parte da simplicidade é isso. É não ter muito roteiro.
Eu costumo dizer assim, se a pessoa tem uma agenda muito apertada, ela não dá espaço para a providência divina agir na vida dela. Não dá, não, porque, cara, você encontrou alguém que é um milagre você encontrar. Não, eu não posso porque agora tem uma reunião. Você tem agora uma ideia importante, você sente que é importante falar aquilo. Não, eu não posso porque não está no meu script. Como é que a pessoa vai viver Deus assim? E Deus tem que caber no seu script? Então, às vezes eu acabo. Eu prefiro ser assim, mas eu acabo excedendo no tempo. Olha, 40 minutos, nem começamos a filar. Eu tenho que tomar cuidado com minha garganta. É verdade. Tem que encontrar o equilíbrio, mas eu não posso deixar de falar esse tipo de coisa. Porque é esse tipo de coisa que vai mudar a pessoa. Vamos lá, para concluir essa primeira parte. Gentileza. Pequenas gentilezas. Façam isso. Começa a pensar, planeja. Planeja colocar 10 gentilezas no seu dia. Você vai ver que a tua luz vai começar a acender. E aí, com a luz acendendo, a escuridão desaparece. Acende a tua luz. É isso. E depois contem, por favor, viu, gente? Contem para mim, escrevam. Eu leio. Ismael Silva de Maceió, Andréia Alves, Charles Sands, nosso grande cantor, Simone Castro, Fábio Maia e todos os amigos do YouTube. Um grandíssimo, enorme, enorme prazer. Eu me sinto realizado fazendo isso aqui. Fazendo isso aqui. Esse tipo de coisa aqui acho que é importante demais. Vamos agradecer. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה. רבה emunatecha. Ei, coisa boa. É lindo isso. Dou graças perante a ti, ó Rei vivo e existente, que devolveste a minha alma com piedade. Grande é nossa fé em ti. Gente, eu vou falar de novo. Vou falar de novo, gente. Esqueçam a crítica aos outros. O que eu tô falando aqui não tem como meta criticar o outro. Tem como meta somente mostrar para as pessoas que tem um caminho que muitos estão seguindo, que ele está errado. Mas a ideia não é ficar criticando o caminho. Esqueçam essa parte. Eu tô vendo os irmãos comentando. Esqueçam essa parte. Se foquem no positivo agora. Não é para virar para lá? Ótimo. Então vai para o outro lado. Não fica parado dizendo não é para virar para lá, não é para virar para lá, não é para virar para... Não adianta. Beleza? Vamos em frente, em frente, em frente. A gente está aqui para evoluir, não para criticar. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher yatzar et ha'adam bechokmah, uvaravo nekavim nekavim, halulim halulim. גלוי וידוע לפני חיצי כבודיך, שאם יסתם אחד מהם, או אם יפתח אחד מהם, אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה אדוני, רופא כל בשר ומפליא לעשות. Peço aos amigos que compartilhem esse vídeo, gente. Agora. Vou pegar um copo de água. Compartilhem o vídeo. A gente está chegando em 100 compartilhamentos, vamos chegar em 200. Entra em grupos aí que vocês sabem que tem pessoas que podem se beneficiar. Compartilha também. Tá bom? Vamos chegar a cada vez mais gente com a ajuda do Eterno. Coisa boba. Perguntar para a pessoa que andar você vai, apertar o botão do elevador. Coisa boba assim, viu? Parar para cumprimentar. Às vezes a gente está andando na velocidade, parar, olhar para outra pessoa, cumprimentar. Morador de rua, dá um oi, dá um alô. Sorriso. 10 coisas por dia. A luz começa a se ampliar. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que formaste o homem com sabedoria e criaste nele órgãos com orifícios. Revelado e sabido é perante o teu glorioso trono
que se um órgão aberto se fechar, ou um órgão fechado se abrir, o ser humano não sobreviverá nem mesmo por uma hora. Bendito sejas tu, Eterno, que saras toda a carne e fazes maravilha. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher yatzar et ha'adam bechokmah ubarah bo nekavim nekavim chalulim chalulim גלוי וידוע לפני חיצי כבודיך שאם יצאתם אחד מהם או אם ייפתח אחד מהם אי אפשר להתקיים אפילו שעה אחת. ברוך אתה אדוני רופא כל בשר ומפליא לעשות. Deus meu, a alma que me deste é pura. A alma que me deste é pura. Tu a criaste, tu a formaste e tu a insuflaste em mim. Tu a conservas em mim e um dia a tomarás e a restituir-me-ás na vida futura. Em todo o tempo que a alma estiver em mim, confessarei perante ti, meu Deus e Deus de meus pais, que tu és o soberano de todas as obras, Senhor de todas as almas. Bendito sejas tu, Eterno, que restituis as almas aos corpos mortos. Obrigado, irmão Davi Gonzalez, sempre postando aí para o pessoal acompanhar. Parabéns, Davi. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehitatef betzitzit. Boker Tov, Tel, Malka, Tiago, Miriam. Boker Tov e Laila Tov também, né? E Tzohoraim Tovim, porque a gente está no planeta todo. Eu gosto muito de ler os comentários de vocês depois, também à noite, sobre o que a gente falou hoje. Eu digo para vocês, um começa a ler do outro, e isso é comunidade. É um contribuindo com o crescimento do outro, sabe? Porque o ensinamento ele não tem que ficar somente nesse verbal. É muito bom depois a gente ver o que cada um, como é que cada um vivenciou isso, como é que isso influenciou o dia, a semana, o mês, como é que isso está mudando a vida. Quando as pessoas escrevem esse testemunho aí, isso faz com que mexa com os outros, realize as coisas. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu lehaniach tefilin. Deve ter gente se perguntando, o que é isso aí, né? Os amigos que estão hoje pela primeira vez. Quem estiver hoje pela primeira vez, faz um comentário aí dizendo que está pela primeira vez. Interessante a gente ver quantas pessoas que vão chegando. Verastir li leolam, verastir li betzedek uv'mishpat uv'chesed uv'rachamim, verastir li be'emunah ve'yadat et Adonai. Então, Alessandra, você já vai entender, ó, legal. Você já vai entender o que é isso, mais ou menos na sequência da reza. Vai ter uma hora que eu vou beijar, você vai entender a que parte está relacionada a esses tefilim.
Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam va'ed. Adonai melech, Adonai malach, Adonai imloch leolam va'ed. Vehaya Adonai lemelech al kol haaretz, vayom hahu yihye Adonai echad u'shemo echad. O Eterno reina, o Eterno reinou, o Eterno reinará para todo o sempre. O Eterno reina, o Eterno reinou, o Eterno reinará para todo o sempre. E nessa consciência de que o Eterno reina, a gente vai transformando a nossa percepção a respeito do mundo. Uma percepção que traz consigo a consciência de que existe uma meta para essa criação, de que existe uma direção para essa criação, e de que quem entra nessa direção, com certeza, vai estar alinhado à vontade do Todo-Poderoso e vai ter sucesso. Mas tem que compreender a direção direito. Não é para conseguir apartamento em Miami, não é para conseguir carro importado, não é para conseguir status nem terno da Giorgio Armani. É para realizar a própria dimensão espiritual, é para revelar a própria grandeza espiritual, a condição de filhos do Eterno. É para isso. Vamos lá. Página 61. Shema Israel. Agora a gente vai despertar a nossa dimensão Israel. A nossa dimensão espiritual. A dimensão que significa transcender. Jacó, como eu explico quase todos os dias, Jacó, o nome do nosso patriarca, significa calcanhar. Que ele nasceu segurando o calcanhar do irmão dele. E Jacó significa também a nossa dimensão mais baixa, assim como o calcanhar é a dimensão mais baixa do corpo. Qual é a nossa dimensão mais baixa? A dimensão física, a dimensão instintiva. Israel significa aquele que venceu os homens e venceu o anjo de Deus, ou seja, o que significa Israel? A vitória. Mas não é vitória sobre o outro, não é a medalha de ouro que o outro ganhou prata ou bronze. Não. É a vitória do espírito, da alma, da nossa dimensão que pertence ao eterno, ao infinito, sobre a nossa dimensão instintiva e física. Mas não é uma vitória para destruir a nossa dimensão física. Não é uma vitória para a gente desprezar a nossa parte física, para a gente ficar sujo, descabelado, magro, doente e feio. Tem nada a ver com isso. É uma vitória para você elevar essa sua parte física a instrumentos de realização do espírito. E agora a gente fala, ouve Israel. Ouve Israel é uma frase que não somente se remete à nação, ao povo de Israel, e essencialmente sim é, mas também é uma frase que também essencialmente se refere à essência do indivíduo. Vamos chamar a nossa dimensão Israel e vamos dizer para ela acordar e para ela predominar. Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed Ve'ahavta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubchol nafshecha ובכל מאודיך, והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך, ודיברת בם, בשבתך בביתך, ובלכתך בדרך, ובשוכבך, ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך,
והיו לטוטפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um. Bendito seja o nome daquele cujo glorioso reino é eterno. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu poder. Eu tive um insight agora que tem muito a ver com o estudo que a gente fez esses dias. Como é que você pode amar Deus? A gente não enxerga Deus. Como é que você pode amar algo tão abstrato, que está acima do tempo, do espaço geográfico, que não tem forma? Eu acho que a resposta está aqui. Está bem aqui. Você vai amar através do seu coração. Quando você compreender a profundidade, a grandeza, a transcendência que existe no amor, você vai encontrar Deus. Quando você compreender a maravilha que existe no seu espírito, na sua vida, que é o funcionamento do corpo, que é o milagre do funcionamento do corpo, que é Bechol Nafshecha em todo o teu espírito, você vai amar Deus. E quando você compreender Bechol Meodecha, com todo o teu poder, toda a tua força, quando você compreender, quando você conseguir acessar uma força tão grande para fazer as coisas, para realizar as coisas, uma força de tal grandeza que você vai olhar para ela e você vai falar: isso não é algo fruto do material, isso não é fruto de uma criação, ou melhor, de uma matéria que surgiu do acaso, isso é algo divino. Você vai amar a Deus. Mas para você amar a Deus, primeiro você tem que compreender o amor, você tem que compreender o milagre da vida, e você tem que compreender o milagre da motivação, e o quanto que a motivação ela é um reflexo de um poder espiritual. Através dessas três coisas você chega a Deus. É de dentro para fora, eu sempre falo isso. É de dentro para fora. Tenha dúvidas, eu sempre receito, leia Isaías 56. Veja o que ele fala sobre a própria luz da pessoa que desperta quando a pessoa se eleva, principalmente no trato com o próximo. E as ensinarás e estarão permanentemente no teu coração estas palavras que hoje te recomendo. E as ensinarás diligentemente a teus filhos. Cuidado, não deixe os filhos na mão da televisão. Não deixe os filhos na mão da escola. Ouçam o que eu estou falando. Eu conheço escola muito de perto, mais de 20 anos dando aula em escola. Não deixem os seus filhos na mão da escola. Cuidado, cuidado. Também não rivalizem com a escola, mas compreendam que, infelizmente, muito do que é ensinado na escola destrói coisas muito elementares e muito positivas na alma humana. Destrói a sensibilidade, destrói o poder de se maravilhar, tudo vira matéria para prova. A vida vira matéria para prova. A partir de um momento que um aluno, que um ser humano, ao se deparar com o milagre do corpo humano, ao parar para pensar sobre o milagre que é o olho enxergar, ele não ter tempo suficiente, ele não ter motivação suficiente para se deixar impactar com aquilo, se maravilhar, se impressionar com aquilo, de modo que aquilo transforme a sua percepção a respeito da realidade, e que aquele conteúdo é transformado em um conteúdo que gera pressão, porque ele tem que decorar os nomes para ir bem na prova. Isso se chama destruição do ser humano. Isso se chama se apropriar de um bem da humanidade e transformar ele num mero dado, que nem de intelectual pode ser chamado. Cuidado. Cuidado com seus filhos. E falarás a respeito das mesmas quando estiveres sentado em tua casa e quando estiveres andando pelo teu caminho, quando te deitares e quando te levantares. Não falou de sinagoga, não falou de templo. Disse para falar essas palavras na tua casa. Disse para falar essas palavras na rua. Quando levantar, quando deitar. Porque a espiritualidade verdadeira, ela é
cotidiana. Os religiosos que tentam tirar a espiritualidade do cotidiano e levar para o templo, conscientemente ou seguindo modelos, eles estão normalmente representando modelos de domínio. É na rua, é na cama, é em casa. E as atarás como sinal na tua mão, tá aqui, a amiga, os amigos que são novos, esse é o sinal na mão, aqui dentro tem trechos da Torá, que falam sobre a unicidade de Deus e o que ele espera de nós. E serão por frontais entre os teus olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Casa, porta, passagem, transcendência, mudança de estado geográfico, mas sempre com aquele sinal, com aquelas palavras. Ouve Israel, o Eterno é nosso Deus, o Eterno é um, para despertar consciência. Agora eu vou cantar menos um pouco hoje, porque eu já estou forçando demais. E vou tocar o shofar. Eita. Shofar é uma espécie de despertador. Despertador para chamar à tona a nossa dimensão Israel, a nossa dimensão espiritual. Rosh Hashanah, o Ano Novo, se aproxima. Um tempo de balanço. É quando todos os atos dos seres humanos são avaliados. O Ano Novo judaico é marcado por isso. É marcado pelo início de um novo tempo, mas nunca, nunca dizendo adeus ano velho. Nunca dizendo que o objetivo é muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. Não. O objetivo é evolução. O ano velho não é velho. O ano velho é o melhor material possível para que a gente possa evoluir. Análise a respeito de como fomos, de modo que a gente possa ser melhor. Essa é a meta do Ano Novo Judaico.
É um planejamento, mas o planejamento não se faz em um dia, ou em 24 horas, ou numa contagem regressiva de 10 segundos. Então a gente começa esse planejamento mais focado um mês antes. E todos os dias a gente toca o shofar, que é uma forma da gente despertar a nossa dimensão adormecida, vibra todas as células das nossas almas, para a gente despertar. Desperta, Israel. Desperta, Brasil. Gente, se Deus quiser, domingo, agora no domingo, aqui no bairro de Perdizes, em São Paulo, perto da estação Marechal Deodoro, a gente vai fazer o lançamento do nosso livro, O Resgate. E o nome dele diz tudo. É um resgate. É um resgate não somente da identidade brasileira judaica, da identidade espiritual judaica do Brasil, dessa ancestralidade que foi tão combatida pela Inquisição, pela política no Brasil, e que eu falo para vocês, é impressionante. Mas eu sei de vários acadêmicos judeus, Bnei Anusim, judeus, a gente tem que começar a falar isso, porque esse retorno ele é necessaríssimo, que existe no meio acadêmico ainda um combate, um preconceito, uma discriminação a esse tema. A sombra da Inquisição continua no Brasil, e principalmente nos meios acadêmicos existe isso. Aqueles que se dizem mais iluminados, mais livres de preconceito. Então é um resgate. Mas não é um resgate só dessa dimensão histórica. É um resgate da alma. Então eu convido todos os amigos, a gente vai fazer o lançamento. Se puderem vir presencialmente para autografar e dar um abraço, eu vou ficar muito feliz. Quem não puder, a gente vai fazer a transmissão ao vivo também online. E o lançamento para todo o Brasil. Espero muito que vocês leiam. Quero agradecer muito aos irmãos e às irmãs que estão contribuindo com a nossa atuação. É uma atuação de afronta, né? Não afronta porque eu quero afrontar, mas porque quando o sistema ele está corrompido e a gente não denuncia, a gente compactua. Então, o apoio dos irmãos e das irmãs é fundamental. Acreditem, dá força, dá conforto para que a gente possa seguir nessa atuação. Agradeço do fundo do coração. Agradeço ao doutor Oliveira, agradeço ao meu amigo Pedro, que deu uma melhorada aqui no nosso computador, está caindo menos, vocês perceberam, pelo menos na internet. E, se Deus quiser, estaremos novamente hoje às 20 horas juntos. É um prazer indizível e eu quero muito, muito, muito ler o testemunho de vocês sobre que frutos vocês estão colhendo com essa mudança de perspectiva espiritual. E eu falo para vocês, 10 gentilezas a mais por dia. Comecem a ver como é que o dia vai mudar. Com cuidado, com bom senso para não quebrar a cara, fazendo gentileza com pessoa errada. Com bom senso. Acende a sua luz. Um grande abraço para todos. Muitíssimo obrigado.